Primeiro, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de luz. A espiritualidade está recebendo todos com muito amor, preparando já o ambiente, preparou o ambiente para todos vocês, para recebê-los. Apenas abra o coração e sinta a vibração de amor que está aqui. Então, fica dado aí os recados. Então, vamos lá fazendo agora a nossa oração. Vamos acalmando o nosso pensamento, serenando o nosso coração. E vamos, neste momento, ao encontro da espiritualidade amiga, que nos dá toda a força, o apoio, a serenidade, para que possamos ouvir hoje a palestra com os nossos ouvidos espirituais, o nosso olhar espiritual, para que a gente possa entender sobre a espiritualidade. E assim nós vamos preparando este ambiente com a calma, com a tranquilidade, para que possamos discernir, que possamos entender sobre a palestra de hoje, que nos traz os estudos que o Evangelho vem nos trazendo durante toda a nossa caminhada. E assim nós vamos pedindo permissão para dar início a este trabalho. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje, oh meu Deus, será que eu estou entortando esse negócio aqui? E hoje nós temos a palestrante amiga da gente. Vamos lá, seja bem-vinda, vocês já conhecem. Boa noite a todos. Eu vou estranhar, eu me conheço. Tudo bem? Pois é, hoje o nosso tema é do livro dos Espíritos, Lei de Destruição. É o terceiro livro do Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei da Destruição. Nos itens destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídio, crueldade, duelo e pena de morte. São os itens do capítulo, que abrangem diversas questões, das 728 a 765. Vinculados ou associado esse capítulo também ao capítulo 9, também do Livro dos Espíritos, intervenção dos espíritos no mundo corporal, entre as questões 536 a 540, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Esse assunto é um assunto assim um pouco doloroso, né? Lei da destruição. Se nós sabemos que o nosso Pai, que Deus, é infinitamente bom, soberanamente bom, é perfeito, é imaterial, é infinitamente Pai de todas as criações e de todas as criaturas, como nós vamos falar em lei da destruição enquanto lei divina ou lei natural? Eu já sei que o Cosme fez essa palestra aqui, leis naturais ou leis divinas. As leis naturais ou as leis divinas são leis imutáveis. Elas são perfeitas e elas regem todas as criaturas e todo o universo, todos os mundos e todas as criaturas, enquanto criações divinas. Nós vamos ter a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei
Então, me deu branco agora, hein? Mas eu já sei, eu sei as 10. Lei de justiça, amor e caridade, lei do progresso, lei da sociedade, lei da liberdade, lei da reprodução. São todas leis divinas e são imutáveis, diferentemente das leis humanas, que se transformam de acordo com o local, de acordo com a região e também de acordo com o tempo. Então, as nossas leis, as leis humanas, elas são imperfeitas. Na medida que a sociedade se transforma, as leis humanas são modificadas. E o que é, por exemplo, lei aqui no Brasil, não é lei, por exemplo, na Arábia Saudita, e vai por aí afora, por todas as regiões, né? Mas as leis divinas, diferentemente, elas são definitivas e regem as vidas de todas as criaturas em todos os mundos. E a lei da destruição está enquadrada nesse perfil. Mas como nosso Pai é tão bom, permite a lei da destruição. E aí vem os espíritos nos esclarecendo. Se nós estamos em transformação permanentemente, na medida em que evoluímos, o homem velho se destrói e se torna um homem novo. Então, seria um exemplo mais claro. Nós temos também, dentro da lei da destruição, as ações da natureza. Então, tudo na natureza se transforma. E assim também as criaturas humanas. E por que nós nos transformamos? Por que nós nos modificamos? Nós nos modificamos para sermos melhores. Então, dentro da lei da destruição, o objetivo principal é não a destruição no sentido que nós temos, mas sim a evolução do homem, a transformação, a melhora do homem. Nesse sentido que é a destruição. Na medida que o nosso intelectual, na medida que nossa moral se transforma, nós vamos ter, dessa forma, a destruição daquilo que passou, das outras encarnações, e a construção do homem novo. Esta é a principal função da lei de destruição. E se nós observarmos o nosso planeta, que tem de 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos, ou de 5 bilhões a 4 bilhões e meio de tempo, nós vamos perceber, como a ciência nos explica, que toda a natureza se transformou e se transforma o tempo inteiro. Aí nós vamos notar nitidamente a lei da destruição. E por que eu coloquei, achei interessante citar o Livro dos Espíritos na intervenção dos espíritos na matéria? Porque para cada movimento, para cada transformação da natureza, massas infindáveis de espíritos atuam para que haja a transformação da nossa natureza. Normalmente nós ignoramos isso, mas os espíritos nos esclarecem. Então, assim, de acordo com a evolução do espírito, há aqueles de maior intelectualidade que vão fazer, dentro do planejamento divino, vão fazer as transformações que ocorrem no planeta, na matéria. Outros espíritos, que são, vamos dizer, a mão de obra braçal, também atuam nessas transformações. Vamos lá, quando a gente estava lá na escola, na 7ª série, a professora de geografia dizia assim, agentes modeladores do relevo. Aí vem, agentes, ou da natureza, né? Agentes internos e agentes externos. Vamos entender a lei da destruição dada por Deus, com espíritos trabalhando. Agentes internos, modificadores da Terra, vulcanismo e terremotos. Alguém tem dúvida que é um agente transformador, destruidor da natureza, mas com o objetivo divino, que nós vamos aprimorar mais o assunto? E os agentes externos, que também os espíritos, massas de espíritos atuam? Nós vamos ter, por exemplo, a dinâmica atmosférica. Quem vai duvidar que a dinâmica atmosférica não é agente de destruição da natureza, mas também de transformação? Então, nós vamos ter o clima, as chuvas, os ventos, as tempestades, os ciclones. Nós vamos ter, por exemplo, as marés, as ondas, as correntes marítimas, como agentes transformadores da Terra também. Nós vamos ter o rio,
O rio trabalha, está na lei divina lá, a lei do trabalho. O rio trabalha, ele vem da nascente, ele vai transportando sedimentos de rocha, ele vai transportando os materiais orgânicos, ele vai provocando, às vezes, inundações, dependendo da ação climática, das inundações, né, das chuvas, ele vai transportando essas e destruindo o leito, destruindo as laterais, as margens dos rios, mas ele, na planície, ele constrói um novo relevo. E nesse movimento, nesse trabalho das águas, das geleiras também, vai se transformando a natureza. E o homem é o principal agente transformador da natureza. Aí ele pode ser um agente transformador positivo, como ele pode ser um agente transformador de fato de destruição. Então, se há pessoas jogando lixo na rua, inundando os leitos dos rios, enchendo os rios de sedimentos de lixo, e havendo uma enchente, nós vamos ver que nós somos um agente destruidor, transformador da natureza, e pela ação e reação, nós colhemos também esta resposta da natureza de forma trágica. Por isso que se diz aqui, agentes transformadores da natureza, flagelos, flagelos destruidores, é o que os espíritos nos trazem. Flagelo, hetacombe, desgraça, tragédia, sofrimento, tudo que traz sofrimento humano, principalmente na coletividade, está dentro dessas leis divinas. E como é difícil entender isso, parece aquele capítulo do Evangelho, moral estranha. Quem já estudou esse capítulo vai entender. É uma moral estranha. Como Deus, soberanamente bom, justo, perfeito, permite que ocorra numa coletividade tamanhas tristezas? Aí vem os espíritos mais uma vez nos explicando nesse capítulo. O homem, muitas vezes, negligencia o respeito, o dever que ele tem uns com os outros e com a natureza. E pela ação e reação, há a resposta. O homem, muitas vezes, ele é imprevidente. Ele é imprevidente, ou seja, ele não age de forma correta em relação às circunstâncias, às condições da natureza. E aí ocorre todas essas questões. Mas a espiritualidade está atenta a tudo isso, e a espiritualidade acolhe, se movimenta espiritualmente para acolher esses irmãos que estão num resgate kármico, que estão passando por uma tragédia, e acodem amorosamente. Como nós vamos compreender toda essa situação, nós aqui que estamos na beira das encostas, numa planície onde o mar está avançando, como nós vamos entender tudo isso? Está tudo dentro das leis divinas. Algumas coisas ocorrem pela imprevidência humana e outras por decretos divinos, ou seja, aquela comunidade, aqueles espíritos, por sintonia, por similaridade, estariam naquela condição de passar por esta prova para poder alavancar o progresso. E tem mais, a espiritualidade nos diz que nós dimensionamos fortemente, às vezes, pequenas ocorrências em nossa encarnação. Mas que, para a espiritualidade, isto é basicamente supérfluo, é insignificante. Por quê? O que é um problema que nós vivemos agora, diante da eternidade da vida do Espírito? Então, a nossa visão é estreita, a nossa visão é pequena diante das coisas de Deus. Nós não compreendemos ainda a finalidade da nossa existência, nós não compreendemos verdadeiramente Deus. Então, todas as provas que passamos, elas estão programadas por toda a esfera espiritual. Elas estão programadas por Deus. E ainda a equipe de Kardec pergunta,
Mas como nesses eventos climáticos, por exemplo, nesses eventos, nesses flagelos destruidores, aquele que só faz o bem desencarna, junto com aquele que também é mau. Não é isso que nós estamos nos perguntando agora? Como assim? Eu sou tão bom? E se eu vou me desencarnar num evento catastrófico, por exemplo? Isso não seria injustiça divina? Não, Deus é justo. O que eles nos consolam dizendo o seguinte, que muitas vezes nós temos um desencarne desta forma, mas na espiritualidade nós estaremos melhores. Na outra encarnação nós estaremos melhores. E quando há um resgate coletivo, quando há um desencarne coletivo, aqueles espíritos estarão alavancando de forma mais ostensiva o seu progresso. E que muitas vezes aquela geração que está vivendo isso, que está perdendo pessoas, que está sofrendo, se compadecendo com o outro, vai nem ver nesta encarnação algo, e às vezes nem a próxima geração, mas a muito próxima irá ver o desenvolvimento espiritual daquele grupo que esteve naquele evento. Uma coisa bastante importante, que eu já vi artigos da ciência explicarem, e quando houve aquele tsunami na Indonésia, faz uns 20 anos, né? Eu estava mudando para Caraguá, bem naquele ano, mas basicamente. A ciência, ela desenvolve, diante das tragédias, muito mais do que naquele comodismo, naquela zona de conforto. Vejam bem, então, aquela tragédia, aquele hecatombe, aquela desgraça, aquela tragédia humana, aquela situação coletiva drástica, ela vai ter a força, ou vai representar a alavanca para alguns setores avançarem, sejam eles da medicina, sejam eles da fraternidade humana. Nós temos aí, vai fazer agora 1 ano, de um evento aqui nas nossas encostas do Litoral Sul. Quantas doações, quanto intelecto não teve que se desenvolver ali, além do moral, Deus, todos que se compadeceram, dos todos que rezaram, oraram por aquelas pessoas. Quantas pessoas não tiveram ali o intelecto de fazer uma logística para acolher as doações, para distribuir as doações, para ver as necessidades mais urgentes? Não é assim? Então, diante de todas essas situações, emerge nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, o auxílio necessário, seja ele espiritual, seja ele material. Nós temos lá, no Evangelho, nos explicando a necessidade de Jesus, né? A necessidade que haja um escândalo, ou seja, o progresso avança, a transformação avança por conta de uma tragédia. As esferas de poder se organizam, se reorganizam, porque há toda uma aclamação da multidão, da população, para que as esferas de poder se unam e façam aquilo que não fazem nunca, basicamente, ou pouco fazem. Porque ali está a fotografia estampada da tragédia humana. E os sentimentos nossos é também de cobrança daqueles que têm o poder político, têm o poder econômico. Não sou candidata a nada, hein, gente? Nem pense. Nem pense. É só Evangelho de Jesus e livro e doutrina espírita. Então, eu falo porque, senão, vai pensar. Isso aqui não é partidário, não é nada. É simplesmente uma constatação. Há de haver uma união das esferas de poder para que aquilo que está provocando escândalo, ou seja, a tragédia humana, seja solucionada, seja bem tratada, com dignidade que as pessoas merecem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Há de haver o escândalo para que haja a transformação.
Então, tudo isso é lei de destruição, é uma lei divina. É uma lei divina. Então, as pessoas se solidarizam, as pessoas levantam ou emerge um sentimento fraternal de auxílio, que seja uma oração. Ali já está o auxílio. E quantas tragédias humanas não existem no mundo? As guerras, né? Quantas e quantas tragédias existem no mundo? E isso não pode ser levado para banalidade, né? Fica banal, você vê na televisão, olha a guerra ali, olha, daqui a pouco você não vê mais nada, fala, já sabemos, tudo que está acontecendo lá. Então, nós temos essa, até por uma proteção psicológica, a ideia de banalizar aquilo que é trágico, né? Se torna uma coisa comum, né? Como os homicídios, que também está aqui nesse tema, como os crimes e tudo mais. Mas nós temos que pensar de uma forma diferente, através de uma orientação doutrinária. Não está dando para ouvir? Ah, pode só um pouquinho? Espera só um pouquinho, só para não perder o eixo aqui da conversa. Então, nós temos que pensar agora de uma forma diferente. Esse sentimento humano que nós temos, essa dimensão que nós damos, às vezes, por coisas tão pequenas, nós temos realmente que deixar de lado. E falar, isso foi assim, mas agora não é mais. Caminhe para frente. Mas lembrarmos que diante de qualquer dificuldade humana, de qualquer tragédia, nós temos que ter o olhar da bondade de Deus diante daquela situação. O olhar da bondade de Deus, reconhecendo que tudo está correto. Deus trabalha o tempo inteiro, mas Ele trabalha para alavancar o nosso progresso. Então, nada é à toa, está tudo certo, está tudo muito bem esquematizado. E a espiritualidade age de uma forma muito intensa. Aí vem, citar novamente, o Covid. O Covid virou uma coisa banal, mas quantas e quantas mortes. Li um artigo hoje da BBC, que o Brasil é o país que mais acredita em Deus. Apesar dos pesares, graças a Deus, muita gente acredita em Deus, porque assim a gente melhora, né? Se Deus quiser. E que, não é? Fala sério, né? A gente tem que falar a verdade. Apesar de todas as nossas dificuldades espirituais, né? Nós estamos no caminho. E com a Covid, que a gente olha só o lado negativo, alavancamos, apesar de todos os problemas mentais, todas as síndromes que nós conseguimos assimilar, né, pelo isolamento, nós também tivemos a oportunidade de olhar para dentro de si, ver o que a gente quer melhorar na nossa vida. Houve um aumento muito grande na religiosidade do brasileiro. Então, muitas mais pessoas, nós somos o primeiro país mais religioso do mundo, hein? Mas muito mais pessoas passaram a buscar as religiões para compreender as tragédias humanas que passamos mediante o Covid. Também não podemos banalizar, porque o vírus é mais inteligente que nós. Ele cria um monte de coisa para ele se sustentar. É a lei da conservação, que também é uma lei divina. Uma lei natural, uma lei divina. Nós também, no íntimo, todas as situações de perigo, nós temos o ímpeto de nos livrarmos daquele mal, sobrevivermos. É a lei da conservação. Nós queremos nos preservar. Então, as leis divinas, elas estão associadas, e tudo dentro dos planos de Deus. Então, quando olharmos a natureza, que ela vem, às vezes, com uma fúria tremenda, o que mais nós podemos fazer, além de evitar essas tragédias, na medida do possível, para ter um planejamento social de ocupação de espaço, de forma inteligente, nós temos que pedir a Deus que coloque suas mãos nas encostas e que proteja a população ribeirinha, a população que está nessas encostas, porque quem vai morar num morro que está derretendo, não é porque é um lazer, é porque não tem uma opção
não tem uma opção de vida. Também vou lembrar que eu não sou candidata a nada, isso é uma constatação social, né? Nós precisamos investir na lei do trabalho, nos estudos, na educação, para poder que as pessoas tenham condição. E aí a gente vê com alegria que estão levando as pessoas para uma casa mobiliada, com conforto, com condição humana, e não com uma condição subhumana de vida. Porque muitas tragédias, como diz popularmente, são tragédias anunciadas. E uma pessoa só pode erguer a mão e reclamar, mas ninguém vai ouvir. Mas quando há o sofrimento humano de forma intensa, como nós estamos vendo no mundo, é uma das mais diversas formas, mas em especial com as mudanças climáticas, nós vamos ver que, dessa forma, nós só vamos mudar se tivermos uma consciência. Então, as tragédias anunciadas, os flagelos destruidores, eles existem para alavancar rapidamente o nosso desenvolvimento espiritual. É uma forma dolorosa, mas é uma das leis divinas. Uma coisa interessante que os Espíritos nos dizem também nesse capítulo, que há mundos que não há flagelos destruidores, onde os Espíritos já percorreram a escalada espiritual, têm um amor pleno, e não há necessidade nesses mundos que haja a tragédia para que haja a evolução, porque já existe um patamar de evolução onde o amor entre irmãos prevalece sobre o egoísmo, palavras dos Espíritos. Percebem? Então, nós temos aí mundos primitivos, que são as primeiras encarnações que Deus criou. Nós temos o mundo de prova e expiação, nós temos os mundos felizes, os mundos superiores. Então, nessa escalada espiritual, muitas e muitas situações de abrigo aos espíritos para a evolução existem. O mundo é a maior escola. O mundo é a maior escola. Então, através dessa sociedade, dessa convivência social, é que nós podemos alavancar a nossa evolução espiritual e sofrer menos, ou sofrer de cabeça erguida, sem descabelar e sem se revoltar, né? Mas tudo isso, para a gente entender um pouquinho, esse capítulo da lei da destruição. Depois, então, é superar o egoísmo e desenvolver os sentimentos fraternos. Aqui ele dá muita ênfase também à ciência, né? A ciência que vai, por exemplo, desenvolver planos para um solo árido, onde não há água, muito calor, para que desenvolva a condição humana, né? Aquelas áreas mais inóspitas, né? Mais distantes, mais difíceis de vivência humana, que os espíritos estão atentos a isso também e investem naquelas pessoas que, dentro da doutrina, são chamados homens de gênio, são aqueles que pesquisam, que se debruçam em procurar meios de qualidade de vida, de condições de vida, de saúde para a população, para que a nossa encarnação seja uma encarnação mais longa, porque a oportunidade de estarmos na matéria é muito difícil. Então, às vezes demora anos, às vezes demora séculos para a gente reencarnar. A fila é grande, né? Então, a gente tem que aproveitar ao máximo toda essa situação. Aí vem aqui, falando sobre as guerras, né? E diz o seguinte, que é a predominância da natureza animal em relação ao ser espiritual. E que a guerra também é um flagelo destruidor e também passível de ser vamos dizer, liberado por Deus, porque o homem tem o livre-arbítrio. Mas o que a doutrina nos atende, né? O que ela nos chama a atenção? Ai daquele que fizer o escândalo, novamente, palavras de Jesus, né? Ai daquele que fizer o escândalo, ou seja, aquele que investe na guerra tem um comprometimento espiritual muito severo, muito grande.
Não o soldado que está obedecendo ordens em si, mas as cabeças, as lideranças que patrocinam a guerra, terão um resgate muito mais complexo, porque haverá acerto de tudo, né? E outra coisa interessante que os espíritos também explicam, só que é no capítulo 6, da parte segunda, que é a vida espiritual, aliás, desculpa. Nós sabemos, e a gente até às vezes vê alguma notícia, algum filme, algum atendimento fraterno, algum conhecido, que tem alguma dificuldade até de dormir, de descansar, de poder repousar, porque fica visualizando aquele ato que fez. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que teve algum ato severo em relação ao próximo, ele cortou a missão ou ele cortou a vida, o resgate daquela reencarnação daquela pessoa. Então, a mente da pessoa fica visualizando aquele ato e a cobrança do companheiro que se foi muitas e muitas vezes. Isto também está no Livro dos Espíritos, no capítulo onde fala vida espiritual. Depois tem outro capítulo que é retorno à vida corporal. Então, tudo está bem explicadinho, dá uma bela de uma palestra, mas ela é muito difícil, né? Difícil assim, para explicar na erraticidade, como é que o espírito vai para a erraticidade e como que ele vai vivenciar todos esses conflitos, essas coisas que nós criamos para nós mesmos, né? Então, também fala aqui nesse capítulo. E também nos alertam ao estado de barbárie que ainda muitos povos estão. Então, nós sabemos de situações, infelizmente, que nós vivenciamos até no país, de barbárie, ou seja, o espírito está ainda dentro de um grau de crueldade. Isso está dentro da lei da destruição, também as explicações. Então, aquele espírito que ainda não consegue entender a luz, buscar a luz, ver uma vida diferenciada espiritualmente, não estou dizendo ser espírita, estou dizendo vida espiritual, né? A sua moral mais tranquila, mais elevada em relação ao próximo, aquele que não tem ainda essa noção, ainda está em um estado ignorante, muitas vezes pratica as barbáries, e isso tem um custo muito alto espiritualmente. No livro A Gênese, que então é um livro da codificação, Obras Póstumas reproduz isso também, que está nos apontamentos de Kardec, diz o seguinte, que quando nós pensamos num ato cruel, um ato trágico, nós já plasmamos, porque o espírito age, o espírito encarnado ou desencarnado, ele age por pensamento e vontade. Então, um sentimento de vingança, a vontade de uma vingança, quando a gente projeta sobre alguém algum ato de vingança, nós já plasmamos na atmosfera espiritual, ou seja, nós criamos na atmosfera espiritual aquilo que nós estamos desejando intensamente. E aí, nós vamos ter a certeza que a nossa evolução ainda vai caminhar por um bom tempo, ainda nós vamos demorando a aprender a controlar nossos sentimentos, a controlar nosso pensamento. E isto faz com que o nosso espírito fique mais endividado. E não é que Deus castiga, é simplesmente ação e reação. Para cada ação, uma reação. Aqui nós temos várias linhas de pensamento, e pensamento é corrente eletromagnética. Está tudo aqui pairando no ar, os nossos pensamentos. E os espíritos conhecem o nosso pensamento. E nós atraímos os espíritos pelo nosso pensamento, porque nós materializamos ele, é corrente eletromagnética. Então, é domínio público. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que pensa também. Vamos mudar, porque senão a gente vai falar, nossa, quantas encarnações, Jesus amado. Ele sabe disso. Para isso ele veio, para cuidar de nós. E aí vem, a guerra, então, é algo necessário, e é uma escravidão momentânea, porque aqueles espíritos têm algo em comum, os que estão envolvidos na guerra. A gente vê lá naquelas populações
residuais da África, aqueles povos que são mais violentos, já tudo pequenininho, já tudo com a arma na mão, né? Com aqueles objetos que não vamos nem ficar lembrando, porque senão passa na nossa mente, mas são espíritos belicosos, são espíritos que já vêm em várias encarnações com esse ímpeto da guerra, da tragédia, da desgraça. Então, é por isso que precisa muita oração no mundo, para a gente buscar resgatar. Alguns vão em caráter missionário, vão lá para salvar, para alavancar, para ajudar, mas muitos outros estão ali já com aquela formação espiritual que, por uma ignorância, estão na barbárie. Mas todos esses espíritos irão evoluir. Do átomo ao arcanjo, tudo pela lei do progresso, pela lei do trabalho, leva à evolução. Seremos seres angelicais, não importa o tempo, mas seremos. Jesus passou por tudo isso também. E aí fala sobre o homicídio, já falei, e sobre a crueldade também. Então, o instinto de destruição está mais naqueles que ainda estão numa condição espiritual mais, vamos dizer, mais primitiva. Mas mesmo estes serão evoluídos no futuro. E aqui também fala, também nesse capítulo, para encerrar, sobre a pena de morte. É um comprometimento espiritual severíssimo, porque às vezes, no último instante, aquele espírito que está ali sendo condenado, ele se arrepende e se leva a Deus. Então, não é justo a ninguém desejar, querer ou declarar a pena de morte para alguém. É um livro que foi escrito em 1800, eu sempre esqueço, 1864, acho que foi publicado, não me lembro bem, acho que foi o livro dos Espíritos, eu tenho aqui anotado. Mas é um livro de vanguarda, porque tudo que está aqui, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, seja no livro dos Médiuns, seja no livro dos Espíritos, na Gênese, nos livros Céu e Inferno, que tem mil exemplos de situações espirituais, né? É um livro que vale a pena estudar também. Todos esses livros da codificação são livros de cabeceira, assim como o Evangelho, para que a gente desperte no nosso interior o desejo de fazer uma oração sincera e pedir a Deus que coloque as mãos nas marés, que coloque as mãos nas encostas e que proteja esse povo sofredor. Esse povo sofredor, que são eles que estão nas pedras, nos tijolos, no cimento, nas cozinhas das mansões. São esse povo. Na limpeza, no trato da gente quando nós estamos na praia, né? Tomar uma água de coco, nadar. Essa população que sofre e que precisa de um abraço carinhoso de todos nós, uma breve oração, pedindo que haja naqueles grandes líderes mundiais e naqueles grandes líderes do poder econômico, político, econômico e tudo mais, até religiosos, que haja uma abertura na razão deles, para que haja a responsabilidade com esse planeta maravilhoso. Como disse a minha colega agora há pouco para mim, que eu falei que nós estamos num planeta de prova e inspiração, que é um paraíso. Olha a cor desse mar, não dá para não falar isso. Olha a cor desse céu, olha as cores das matas. Então, nós estamos num mundo de prova e expiação, que nós precisamos trazer mais luz e mais brilho para as nossas vidas. Porque assim Deus o quer e assim será. Não importa o tempo. Eu não quero ir para outro mundo superior, não. Eu quero ficar na Terra. A gente tem que ficar aqui para fazer nosso trabalho. E é isso, gente. A lei da destruição é dolorosa, mas nós vamos viver, se Deus quiser, de uma forma com mais lucidez, sabendo que nós podemos, para cada problema, colocar um pão nosso, uma palavrinha, pedindo à espiritualidade que console o coração desse povo. Que console.
e que dê força para o trabalho, que assim Deus o quer. Tá bom, gente? É isso. Olha, que eu acho que eu já fiz a oração aí. Não faço. Eu acho que eu... Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos sentir o conforto espiritual aqui presente nessa sala. Os bons amigos espirituais se movimentam, ouvindo nossas preces, ouvindo nossas preocupações, investindo na nossa fé, investindo na esperança de um mundo melhor. E nos remetemos ao nosso Pai. Humildemente pedimos que nos acolha e nos fortaleça, para que possamos desempenhar de fato o papel que nós, humanos cristãos, precisamos desempenhar. Que abra a nossa razão para a compreensão de todos os ensinamentos de Jesus. Que façamos do nosso dia o vivenciar a prática do Evangelho de Jesus. Amarmos uns aos outros e respeitarmos uns aos outros. Que não façamos, Senhor, aquilo que não queremos que alguém nos faça. Que brilhe sua luz, meu Pai, em toda essa comunidade, em todas as casas de orações, em todas as comunidades próximas de nós, mas também as distantes. Que haja paz mundial. E que esse planeta resplandeça em luz, para que possamos também resplandecermos no universo. Obrigada, Senhor, por tudo que nos tem ofertado. Obrigada pelo dom da palavra. Obrigada, Senhor, pela nossa mente, que está mais clara, mais esclarecida, por toda essa doutrina espírita maravilhosa. E que tenhamos força para seguirmos a nossa caminhada, em busca do amor maior. Que assim seja. Graças a Deus.